Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula para o segundo ano. E o que será que nós vamos ver nessa aula hoje? O que tem de diferente hoje aqui com a professora Carol? Vamos ver os nossos objetivos? Aí a gente já vai descobrir. Ler e compreender juntamente com a professora um conto. Identificar palavras com a mesma sílaba em posições diferentes. Reconhecer que com o acréscimo ou a retirada de sílabas nas palavras, podem se formar novas palavras. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula e eu vou contar para vocês uma história, um conto. Mas antes disso, eu quero saber se vocês sabem de que personagem a Prof. Carol está vestida. Será que eu estou vestida de Branca de Neve? Será que eu estou vestida de Bela? Ou será que eu estou vestida de Cinderela? Ah, muito bem, eu já escutei vocês falando. A Prof. Carol está vestida de Cinderela. Então agora eu vou contar a minha história para vocês, a história da Cinderela. Vamos lá? Vocês vão ler juntos comigo. Cinderela. Era uma vez um homem muito rico e bondoso. Esse homem era o meu pai. Ele ficou viúvo há alguns anos e, pensando no meu futuro, decidiu se casar novamente. Mas casou com uma mulher muito má, com 2 filhas invejosas e más como ela. Depois que meu pai morreu, minha madrasta me obrigava a fazer todos os serviços da casa. Eu lavava, passava, limpava e organizava tudo sozinha. Minhas irmãs me chamavam o tempo todo de gata borralheira. E vocês sabem por que, crianças, da palavra borralheira? Porque a Cinderela, ela dormia sempre perto da lareira para se esquentar. E as cinzas da lareira vinham e sujavam a Cinderela. Então ela ficava toda suja de cinzas da lareira. Por isso, gata borralheira. E só debochavam de mim. Por sorte, eu tinha a companhia dos meus amigos, gato, rato e passarinhos, que nunca me deixavam sozinha. Certo dia, o rei convidou todas as moças do reino para um baile no castelo. Neste baile, o príncipe escolheria uma moça para casar. Eu queria muito ir ao baile, mas minha madrasta me proibiu. Fiquei triste, chorei muito. Minha fada madrinha apareceu. Usando sua varinha de condão, me deu um lindo vestido e sapatos de cristal, uma carruagem feita de abóbora e um cocheiro. Mas ela me disse que à meia-noite o encanto se acabaria e tudo voltaria ao normal. O baile foi lindo. O príncipe só tinha olhos para mim. Fiquei tão feliz que me esqueci do horário. Quando escutei o relógio bater meia-noite, saí correndo do castelo e perdi um sapatinho de cristal. O príncipe pegou o sapatinho e mandou que seus soldados o experimentassem em todas as moças do reino até me encontrar. Quando os soldados chegaram na minha casa, experimentaram o sapatinho nas minhas irmãs. Não serviu. Quando experimentaram em mim, o sapatinho serviu. Casei com o príncipe e vivemos felizes para sempre. Então, crianças, vocês viram só a minha história, a história da Cinderela? Muito linda, né? E agora eu quero que vocês me ajudem a compreender essa história. Vamos ver? Olha só. A primeira pergunta é: qual é o título do conto? Então eu trouxe um trechinho aqui do conto para vocês prestarem atenção.
Lá em cima está o nome do conto, ou seja, o título do conto. Aqui nós já encontramos o título do conto, que é Cinderela. Muito bem, crianças. A próxima pergunta. O que aconteceu com o pai de Cinderela? Então, olha só, nós trouxemos mais um trecho do conto para vocês acharem essa informação, que diz assim: depois que meu pai morreu, minha madrasta me obrigava a fazer todos os serviços da casa. Aonde que está então a informação da pergunta? O que aconteceu com o pai de Cinderela? Ela conta que o pai morreu. Então, nós já sabemos essa informação. Próxima pergunta. Como a madrasta e as irmãs tratavam Cinderela? Lembram que a prof contou? Lá no textinho, então, dizia assim: minhas irmãs me chamavam o tempo todo de gata borralheira e só debochavam de mim. Então, as irmãs chamavam o tempo todo de gata borralheira e só debochavam dela. Era assim que as irmãs tratavam a Cinderela, certo? Próxima pergunta. Quem fazia companhia para a Cinderela? Vocês lembram lá no texto? Por sorte, eu tinha a companhia dos meus amiguinhos, gato, rato e passarinhos, que nunca me deixavam sozinha. Muito bem. Próxima pergunta. Por que o rei resolveu dar um baile? Vocês lembram o que aconteceria nesse baile? Está lá no trecho que está aqui na tela, ó. Certo dia, o rei convidou todas as moças do baile do reino para um baile no castelo. Nesse baile, o príncipe escolheria uma moça para casar. Então, foi por isso que o rei deu um baile no castelo. Próxima pergunta. Quem ajudou Cinderela para ela ir ao baile? Lembram que a madrasta não deixou a Cinderela ir ao baile? Mas quem apareceu na história? A fada madrinha. Muito bem, crianças. Próxima pergunta. O que aconteceu no baile? Quando a Cinderela foi para o baile, que ela chegou lá, o que aconteceu? Vamos ler no trecho? O baile foi lindo. O príncipe só tinha olhos para mim. Fiquei tão feliz que me esqueci do horário. Então, o baile foi lindo e o príncipe só tinha olhos para a Cinderela. Tanto que ela esqueceu o horário que a fada madrinha tinha falado que o encanto ia se acabar. Foi isso que aconteceu no baile. Muito bem, crianças. Próxima pergunta. Como o príncipe conseguiu encontrar a Cinderela? Vocês se lembram da história? Que a Cinderela perde o seu sapatinho de cristal? Olha lá, o príncipe pegou o sapatinho e mandou que seus soldados o experimentassem em todas as moças do reino até encontrar a Cinderela. Ótimo, vocês estão prestando muita atenção. Então me contem, como a história termina? Ah, isso mesmo! A Cinderela casou com o príncipe e eles viveram felizes para sempre. Que é assim que terminam os contos, certo? Então, agora eu gostaria de falar sobre duas palavras que aparecem no conto da Cinderela. O rato, que era um dos amigos da Cinderela, que não deixava ela sozinha, e o sapatinho que ela perdeu, o sapato de cristal. Por que será que eu quero falar sobre essas duas palavras? Porque eu gostaria que vocês observassem que se eu trocar as sílabas dessas palavras, eu consigo achar uma outra palavra. Vamos ver? Se eu trocar a sílaba ra de posição e a sílaba to de posição, eu tenho uma nova palavrinha. Tora. E como será? O que acontece nessa palavra aqui, sapato? Eu já tenho uma nova palavra dentro da palavra sapato. Vocês conseguem observar? Vamos ver quem vai achar essa palavra. Se eu tirar a sílaba sa
eu tenho a palavrinha pato. Muito bem, crianças. E agora eu quero pegar uma nova palavra do texto da Cinderela. Vamos falar sobre sílabas? Quem será que é esse que está aparecendo aqui? Quem consegue ler a palavra que está aqui embaixo? Ah, muito bem! G com A, G. T com O, TO. Gato. Então agora eu quero que vocês me acompanhem aqui até a mesa para nós formarmos novas palavras com a palavra gato. Querem ver? Vamos lá. Então, olha só, eu trouxe aqui as duas palavrinhas gato. Mesma palavrinha em duas formas que nós vamos utilizar elas. Primeiro, nós vamos usar a palavrinha gato aqui com a tarjeta rosa. E nós vamos trocar uma das sílabas da palavra gato. Nós vamos trocar a primeira sílaba da palavra. Então, nós vamos retirar o G e o A e vamos colocar o R com o A. Que palavrinha que formou? Isso mesmo, pessoal, a palavra rato. Eu só troquei uma sílaba da palavra gato. Só troquei, na verdade, até uma letrinha, a letra R. E ficou rato. E se eu trocar novamente a primeira sílaba da palavra gato por pá? Vamos trocar o Gá por pá. Qual outra palavra que nós encontramos? P com A, pá. T com O, to. Pato. Muito bem. Vou trocar novamente a primeira sílaba. Vou colocar agora a sílaba ma. E agora eu tenho outra palavra. Mato. Muito bem, pessoal. E agora, será que tem mais alguma sílaba para eu trocar com Gá? Sim, tato. O que é o tato? É eu encostar nas coisas, né? Eu tenho o tato. Muito bem. Mais uma sílaba que a professora Carol trouxe para vocês trocarem. Olha só. Fato. Quando algo realmente acontece, quando algo acontece, é um fato. Muito bem. Será que tem mais, Prof. Carol? A palavra loto, que pode ser um jogo de loteria, loto. Muito bem. Vamos trocar por mais uma sílaba. Boto. Quem lembra da história do boto? Legal. Boto. Mais uma, prof. Que palavrinha é essa? Guto. Aí seria um nome de alguma pessoa, né? Um nome próprio, um apelido. Guto. Nós já vamos ver como que nós vamos escrever essas palavrinhas, porque Guto nós temos que prestar atenção com a primeira letra, né? Sempre maiúscula. Aqui, na verdade, nós temos todas elas maiúsculas, né? Caixa alta. Mas depois nós vamos escrever elas de outra maneira. Olha só, pessoal, vocês conseguem olhar aqui? Quantas sílabas eu troquei? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sílabas eu troquei pela sílaba Gá e tive novas palavras. Mas agora eu quero mostrar para vocês como eu posso mudar novamente a palavra gato. E agora nós vamos mudar a sílaba final. Aí nós vamos ter outras palavras também, querem ver?
Então, venham aqui comigo, ó. Se eu trocar a sílaba to por outra sílaba, por exemplo, tá, eu tenho a palavra gata. E por qual mais, Prof. Carol, que nós podemos trocar? Vamos ver. E se eu trocar to por lo? Que palavrinha eu terei? Lo. Muito bem. E se eu trocar por do, ao invés de lo? Gado. Ótimo. Mas e tem mais, professora Carol? Tem sim. Eu posso trocar por gafe. O que é gafe, Prof. Carol? Gafe é um ato ou uma palavra que eu falo sem querer e acabo incomodando as outras pessoas. É uma gafe, certo? Vamos ver se tem mais alguma palavrinha? Eu acho que tem. Olha só. Se eu trocar a sílaba to por lão, pela sílaba lão, eu fico com a palavra galão. Muito bem. E se eu trocar por outra? Em vez de lão, por lho. Que palavra eu achei aqui agora? Isso mesmo, segundo ano, galho. Ótimo, vocês já estão lendo perfeitamente. Mas e se eu dificultar um pouquinho mais? E trocar a sílaba to pela sílaba nhar. Isso mesmo. Agora eu tenho a palavra ganhar. Muito bem. Vamos trocar por mais uma. E se em vez de nhar for nhou? Ganhou. É outra palavra que nós conseguimos mudar. Ao invés de gato, eu tenho ganhou. E se eu acrescentar um R na sílaba ga, fica gar. E se eu acrescentar mais a sílaba ará, fica a palavra garra. Joia! E se eu trocar a sílaba to por z? Z-e, gaze. Vocês sabem o que é a gaze? A gaze é usada para fazer curativos. Vocês já viram uma gaze? Mas e se eu trocar a sílaba z por zes, só que com S? Fica gazes. Aquele punzinho que vocês soltam de vez em quando. Ui, ui, ui. Então, em vez de gaze, eu tenho gases. Olha só, pessoal, quantas sílabas a Prof. Carol trocou na última sílaba da palavrinha gato. Eu troquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes, mais o gato, 12. 12 palavras diferentes, certo? Então, agora, nós vamos aqui na tela novamente, para eu mostrar para vocês o novo jeito de escrever que nós vamos fazer agora, tá? Então, nós já vimos, eu sei que vocês lembram das aulas passadas, nós já vimos os traçados da letra cursiva, vocês lembram? Claro que lembram, vocês fizeram em casa e treinaram muito. Então, agora nós vamos colocar ela em prática. Vamos ver na tela? Venham aqui comigo. Olha só, segundo ano, que legal! Nós vamos começar a treinar a letra cursiva no caderno, escrevendo as palavras inteiras.
Não só agora a letrinha, mas as palavras inteiras, combinado? Então, nós vamos começar com a palavra data. Vocês vão colocar a data da aula de hoje. Muito bem. Aí, vocês vão pular uma linha e escrever a palavrinha nome, que vocês já escreviam com caixa alta. Agora, super fácil com a cursiva, certo? Quem souber o nome inteiro, coloca o nome inteiro. E é para escrever o nome com letra cursiva também. Combinado? Combinado. Pula uma linha e coloca o enunciado da nossa atividade. Leia e copie. Não se preocupem, a professora Carol vai deixar 10 minutos depois para vocês copiarem. Por enquanto, eu só vou falar as palavras, vou mostrar para vocês o traçado e depois vocês vão copiar tranquilamente, tá bom? Então, vamos lá. Depois de copiar o enunciado, pula uma linha e escreve a primeira palavra que nós trabalhamos hoje. Gato. Aí, vocês vão fazer um traço e vão copiar todas aquelas palavras que nós vimos lá na mesa, mudando a primeira sílaba da palavra gato e depois mudando a última sílaba da palavra gato. Então, primeiro nós vamos mudar a sílaba H, depois nós vamos mudar a sílaba to. E vamos copiar todas as palavras que nós vimos hoje, que são rato, pato, mato, tato, fato, loto, boto e guto. Lembram que eu falei da palavra guto? Não esqueçam que ela inicia com a letra maiúscula, o G maiúsculo, porque é um nome de pessoa, um nome próprio. Combinado? Pulando sempre uma linha, vocês vão continuar escrevendo as palavras: gata, galo, gado, gafe, galão, galho, ganhar, ganhou, garra, gaze e gases. Então, agora eu vou dar 10 minutinhos para vocês copiarem, combinado?
Bem, pessoal, e agora que vocês já copiaram a atividade, eu quero contar para vocês que vocês vão receber em casa, vão pegar lá na escola, a atividade da Cinderela, onde vai estar o conto para vocês lerem em casa com a família e depois completarem a atividade com as sílabas que nós já conhecemos. Combinado? Então vamos ver se nós atingimos os objetivos da aula de hoje. Ler e compreender juntamente com a professora o conto Cinderela. Identificar palavras com a mesma sílaba em posições diferentes. Nós fizemos tudo isso juntos. E reconhecer que com o acréscimo ou a retirada de sílabas nas palavras, podemos formar novas palavras. Nós atingimos todos os objetivos na aula de hoje. E eu adorei estar aqui hoje de Cinderela com vocês. Então, um beijo bem forte e até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Animado para mais uma aula de história com a professora Selma? Então, vamos lá para ver o que a professora Selma trouxe hoje. Vamos ver a hora da história, mas aí vocês vão olhar aqui para essa imagem e vão falar assim: do nervosinho de novo, professora. Ah, essa aula é repetida, não vou assistir. Não, não é repetida. Hoje a nossa aula é um pouquinho diferente. Nós vamos estar relembrando pontos bastante importantes da aula anterior. Então ela não está igualzinha, nós vamos estar relembrando aí, porque tem coisas que a gente dá meio uma esquecidinha, né? Porque é tanta disciplina, é tanta coisa, né? Então a professora Selma hoje está aqui para que a gente possa relembrar. Então você fique aí e preste bastante atenção, tá bom? Então vamos iniciar com a hora da história do nervosinho. Vamos acompanhar? Vamos lá? Oi, dona Centopeia! Ui, que saudades da senhora! Ai, que coisa gostosa ficar aqui sentada na minha poltrona brincando com a Centopeia. E lembrando o quanto eu sou uma pessoa legal. E lembrando o quanto os meus amigos são legais. E lembrando o quanto tem um amigo na minha escola que é muito nervosinho. Sabia, dona Centopeia? Sim, muito nervosinho. Querem que eu conte essa história para vocês? Pois então, era uma vez um menino muito nervosinho. Vivia com a cara amarrada. As portas, ele não fechava. Ele batia. Bam, bam, bam. Ele chutava as portas. E aquele menino era muito nervosinho. Vocês aí em casa sabem fazer cara de nervosinho? Deixa eu ver. Assim? Assim? Nossa, que careta de nervoso é essa? Essa ficou muito nervosinho mesmo. Mas esse menino, nervosinho, quando a mãe dele entregava para ele um copo de leite, ele não queria leite, coisa nenhuma. E o que ele fazia? Jogava o copo no chão, derramava leite para todo lado, quebrava o copo. Quando ele não queria brincar mais com seus brinquedos, ele jogava os brinquedos no chão, quebrava os brinquedos. Esse menino era muito, mas muito nervosinho. Na escola, não era diferente. Na escola, ele batia nos amigos. Quando ele ia jogar futebol, ele empurrava, derrubava, machucava. Quando a professora estava falando, ele falava junto com a professora. Tudo que a professora pedia para ele fazer, ele não queria. Ficava lá com a sua cara de nervosinho, sem fazer nada. Burrento, emburrado. Ai, que menino chato hein? Um dia, o papai do nervosinho percebeu que ele estava mais nervosinho do que o normal e resolveu então trazer de presente para ele, adivinhem
Adivinha, dona Centopeia? Isso mesmo! Um peixe. O menino já tinha um aquário em casa e nesse aquário já tinham 2 peixinhos. O papai então chegou com aquele pacote na mão, com um peixinho laranja dentro. Ai, o menino olhou para aquele peixe todo nervosinho, abriu o pacote, derrubou o peixe dentro do aquário. E o peixe ficou lá ainda meio tonto da viagem e tudo, mas quando o peixe destonteou, o peixe começou a bater em todos os peixes do aquário. Pá, 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 pá. Começou a derrubar todas as paredes do aquário. Bam, bam, bam. E os enfeites que tinham dentro do aquário. O peixe estragou todos. Ai. O menino nervosinho então, quando viu aquilo, não gostou nada. E percebeu que ele era igual ao peixe. E foi assim que o menino nervosinho já não era mais nervosinho. Na escola, ele brincava com os amigos de forma respeitosa. Ele ouvia a professora e fazia tudo o que ela pedia. O menino, que já não era mais nervosinho, recebeu outro presente do papai. Pois é, ele chegou em casa e encontrou no aquário outro peixinho. Dessa vez, muito bondoso e educado, igual o menino, que já não é mais o menino nervosinho. Legal essa história, né, dona Centopeia? Ai, eu adoro essa história do menino nervosinho, que aí ele não fica mais nervosinho, que eu também não sou uma menina nervosinha, porque eu sou uma menina bem calma, dona Centopeia. Eu não sou calma, Centopeia? Mas essa é outra história. E vocês aí de casa, vocês são nervosinhos? Ou são bem calminhos? Quem gostou da história, levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas, dá tchau pra Centopeia, tchau pra contadora aí. Até a próxima! Alecrim dourado que nasceu do campo sem ser semeado. Gostaram da história do nervosinho? O que tinha na história? Vamos ver aqui? Olha aqui, a professora trouxe algumas imagens aí pra gente estar conversando aí sobre a história do nervosinho. Quando a gente fala nervosinho, já olha pra cara dele. Cara de bravo, de zangado. Quando a gente tá bravo, a gente faz essas caras assim, não é verdade? Franze a testa. E vejam lá na história do nervosinho que ele era muito nervosinho, muito irritado. Ele jogava os brinquedos. Olha ali a primeira imagem que a professora trouxe, porque ele jogava os brinquedos, ele quebrava tudo, ele era mal-humorado, estava sempre de cara feia. A mãe dele foi dar o leite para ele jogou o copo no chão. Pode fazer isso, crianças? Não pode. Veja como que ele era estressado. Por isso que o nome da história já é nervosinho. E olha a cara dele, cara de bravo. Aí chegava lá na escola, vocês acham que ele tinha bastante amigos? Lembra da história? Chegava lá na escola, brigava com todo mundo. Lembra que ele ia para jogar futebol ali na educação física e ele dava rasteira, ele empurrava os amigos. Pode fazer isso? Não pode, não pode. E aí os amiguinhos dele já tinham medo de ficar perto dele. Veja ali a cara ali dos amigos dele com ele. Ele chegava, a única brincadeira que ele gostava era brincar de luta. Olha aqui a mão dele fechada. E os amigos ali já tá com medo. Você acha que ele tinha bastante amigos na escola? Acho que não, né? Quem que gosta de ficar perto de uma pessoa brava, irritada, nervosa, que só bate, que empurra, que destrói? Né, a gente não gosta, vocês também não gostam. Não é legal isso.
Então ele já não tinha amigos ali na escola por conta disso, porque ele é muito irritado e muito estressado. E o que mais que tinha lá na história? Vejam aqui essa imagem que a professora aqui do peixinho. Olha a cara do peixinho. Parece com a cara dele, o rosto dele, não parece? Parece que o peixinho também é nervosinho, não é verdade? O que aconteceu aqui? Por que a professora trouxe essa imagem aqui do peixinho? Lembram lá da história que o pai pegou? Eles já não sabiam mais o que fazer com essa criança. Mas aí não pode dar, né? Porque é filho. Aí pegou e deu um peixinho para ele de presente. Aí a criança falou assim, mas por que, pai, que você está me dando esse presente? Aí o pai dele falou assim, você logo vai entender. O peixinho era nervosinho igual ele. Veja que o peixinho destruía tudo lá dentro do aquário. Lembram lá da história? Saía destruindo tudo, quebrava toda a decoração do aquário. Saía dando rabada em todos os peixes. Pense, pode fazer isso exatamente igual ele que ficava batendo nos amigos. Então, ele olhou para o peixinho e ele não gostou da atitude do peixinho. Tirou o peixinho daquele aquário grande, colocou num aquário pequenininho e falou, você anda muito nervosinho, desse jeito não dá. Aí quando ele falou aquilo, ele pensou, nossa, mas esse peixinho é igual a mim, eu também sou assim. Então foi essa a lição que o pai dele quis dar para ele que ele percebesse que ele também era daquele jeito. E que aí ele não tinha amigos, ele não ia ter amigos tendo aquele comportamento errado. E aí, a partir disso, ele percebeu o quanto ele estava errado, né? De ser nervosinho, quebrar tudo, brigar com os amigos, ficar batendo, ficar destruindo, através desse peixinho. O que acontece depois na história? O pai dele troca o peixinho, porque serviu de lição para a criança. Aí leva aquele peixinho nervosinho para outro lugar e traz um outro peixinho calmo. Olha aqui, bem tranquilo. E aí esse peixinho fica ali no aquário e aí fica junto com os outros peixes, não quebram nada, tem uma convivência harmônica, consegue conviver com os outros peixes de forma harmônica e tranquila, não é verdade? E aí, ele aprendendo a lição, o que ele faz? Ele muda o comportamento dele, não é isso lá na história? Ele muda todo o comportamento dele e aí ele começa a ter amigos. Olha aqui, ele está em paz com os outros colegas, ele já brinca, ele já não fica batendo, porque a gente não pode, todo lugar que a gente vai estar convivendo com outras pessoas. Então, a gente tem que ter um comportamento adequado para que a gente possa viver em paz, em harmonia com as outras pessoas. Veja que ali o peixinho está em paz, aqui também ele volta para a escola, ele muda totalmente o comportamento dele, ele já não tem mais atrito com a professora, com os profissionais da escola, nem com os amigos, ele já consegue fazer ali a educação física, que é uma atividade em grupo, todo mundo já começa a ficar próximo dele. Não é verdade? Então, ele mudou ali todo o comportamento. Olha ali ele jogando bola com os amigos. Então, veja o quanto foi importante o pai, lá na história, trazer aquele peixinho para que ele observasse como ele estava sendo errado. Não é assim? Aí, o pai... Olha que interessante, criança. O pai troca o peixinho, não é verdade? Trocou o peixinho bravo por um peixinho calmo. Agora, os nossos pais podem trocar a gente? Não pode, né? Então, tem que fazer com que a gente compreenda que a gente está errado. Foi o que o pai dele fez, através do peixinho. Fazer com que ele percebesse que o comportamento dele estava totalmente errado. Ok? Agora que entendemos bem ali a história, bem direitinho, vamos ver o que a professora está querendo dizer com tudo isso. Peguem lá o caderninho de vocês. Vamos lá, corre lá. Pegue lá o caderninho, pegue o lápis, para que a gente possa anotar a data que você está assistindo aí a nossa aula. Coloquem lá. Peça ajuda lá para a mamãe, para o papai. Coloquem o dia de hoje. Estou falando bem devagar para vocês anotarem. O dia de hoje, coloquem o mês e o ano 2021. Isso. E o nosso tema, veja lá. Regras de convivência. Observem que é o mesmo tema da aula anterior, que é aquilo que a professora já tinha falado. É o mesmo tema porque nós estamos aqui relembrando sobre o que a professora falou na aula passada. Tá bom? Deu tempo? Anotaram lá? Regras de convivência, a data e o tema bem bonitinho.
Então, vamos lá. Ok? Podemos ir? Joia. Aqui o objetivo, ele também é o mesmo. Estamos relembrando, então estamos voltando lá atrás. Então, o nosso objetivo é relembrar as atitudes e regras para uma boa convivência nos grupos sociais. Olhem lá a história que a professora já trouxe, veja ali o objetivo, que é relembrar as atitudes e regras. Falamos bastante para que a gente possa ter uma boa convivência ali nos grupos sociais. Observem aqui a imagem que a professora já trouxe aqui, a família, todo mundo parece feliz, não é verdade? Observem bem a imagem aqui. Tem alguém com a cara feia, bravo, carrancudo, igual nervosinho? Não, todo mundo feliz. Então, para que a gente possa ter uma boa convivência. Vocês lembram lá que nós falamos bastante das regras? Vocês lembram o que são regras e para que elas servem? Pensem lá. Lembram que a professora falou bastante? Até aqui a professora já falou também, ali já partindo da história. Já falamos o que são essas regras. O que são essas regras? Falem para mim. Quero ouvir de vocês. Isso são normas que a gente tem que ter ali para um bom convívio ali social junto com outras pessoas. São normas. Então, na maioria dos lugares que nós vamos, nós temos regras, nós temos normas que nós devemos seguir. Então, para que serve isso? Para que a gente tenha um bom convívio com as outras pessoas, de forma harmônica, sem conflitos, sem brigas. Vocês viram lá na história que depois que o nervosinho mudou as atitudes dele, ele começou a ter uma convivência tranquila ali na escola, dentro da casa dele, com os pais ou com os irmãos, se ele estiver. Então, ficou tudo mais tranquilo depois que ele começou a seguir aquelas regras. Então, essas regras e normas, elas servem para que a gente tenha uma boa convivência com as outras pessoas, ok? E falamos bastante na aula passada que em todos os lugares que nós vamos, nós temos algumas regras que devemos seguir. Trouxe aqui para nós estarmos relembrando, lá no grupo familiar, ajudar na organização da casa. Falamos bastante que na nossa casa nós temos regras ali e que a gente deve seguir. Ali a professora colocou o exemplo de ajudar na organização da casa, mas a gente tem infinitas regras ali para que a gente possa ter uma convivência dentro de casa. Imagina se a gente sai brigando com os irmãos, sai brigando com o pai, sai brigando com a mãe, não quer saber, desobedece a avó. Imagina como é que vai ser isso, não é? Então a gente tem algumas regras. Vejam que agora que vocês estão nesse período aí em casa, assistindo a aula com a professora Selma, com os outros professores aqui pela TV ou pelo YouTube, vocês têm um horário de assistir a aula de vocês. Não tem um horário? Então, a mamãe vai lá e fala assim, olha, está no horário da aula, vamos lá assistir. Então, são regras e são normas que a gente tem que seguir. E infinitas outras normas lá na casa de vocês. Para nós relembrarmos também da escola, o grupo escolar, respeitar as regras da nossa escola. Trouxe aqui a mesma imagem da aula anterior, né, que é o que nós estamos vivendo hoje, nesse período de pandemia, que devemos usar a máscara, devemos manter esse distanciamento social, o álcool em gel, e temos uma infinita regras ou normas que a gente tem que estar seguindo lá na escola, não é verdade? A gente tem horário para chegar, a gente tem horário para sair, tem o horário do lanche, tem horário para tudo. Imagina se não tivesse horário para nada, fosse tudo de qualquer jeito. Imagina a bagunça que não seria, não é verdade? Então, essas regras ou essas normas, elas servem para que a gente se discipline e as coisas deem certo, não é verdade? Senão vira uma bagunça. Trouxe também aqui o espaço religioso, que é um outro grupo, que é um espaço ali para orar, que a gente tem que ter ali uma conduta correta, a gente não pode chegar gritando, correndo, derrubando tudo. É um espaço que a gente tem que ter, um espaço mais silencioso, digamos assim. Mais silencioso, que a gente vai ali para poder conversar ali com Deus ou de acordo com a religião que vocês falam ali, como que vocês denominam, mas é um espaço ali mais tranquilo. Ah, professora, mas lá na minha igreja tem festas. Sim, pode ter banda, pode ter festa, mas a gente não pode sair bagunçando a festa. Dentro dessa festa, dentro desta banda, também tem que ter uma regra, tem que ter uma norma, não é verdade? Ok. Na comunidade, brincar com os amigos
sem brigar. Trouxe também essa imagem que falamos bastante na aula anterior. Essa imagem aqui da amarelinha, ela está apenas ilustrando, mas nos diversos momentos que vocês estão brincando aí com seus amigos ali, os seus vizinhos, a gente tem que ter essas regras para que a gente não brigue. É lógico que agora, nesse momento, a gente não pode estar indo na casa do vizinho, a gente não pode estar jogando aquela bola no meio da rua, porque a gente está num momento de distanciamento. Mas a gente tem, na nossa vida normal, a gente sabe que a gente tem algumas regras para que a gente não brigue, tá? Então agora vamos relacionar algumas atitudes. Agora que vocês já deram aquela relembrada, vamos agora relacionar algumas atitudes que tornam a nossa convivência mais harmoniosa nos diferentes espaços que frequentamos. Então aqui a professora trouxe aqui uma brincadeira que a gente vai fazer junto. A gente vai trazer a professora trouxe algumas frases e a gente vai relacionar essas atitudes. Se é na casa, na escola ou num outro lugar. Ou se é na casa e na escola, ou se é nos 3 lugares que nós temos essas atitudes. Então vamos lá brincar um pouquinho com a professora? Prestem bem atenção. Vamos lá. Primeira frase. Preocupar-se com os sentimentos dos colegas. Lembra lá do nervosinho? Sabe o que isso se chama? Se chama empatia, se colocar no lugar do outro, do sentimento que o outro está sentindo, sabe? Então, eu vou bater no meu colega, o que ele vai estar sentindo? Ele vai se sentindo agredido, vai se sentir triste. Eu gostaria que ele me batesse? Então, não, né? Então, preocupar-se com os sentimentos dos colegas. Lembra lá do nervosinho? Pense lá. Então, o que vocês colocaram? Lá na escola, vamos relembrar lá na escola. Então, quando a gente fala lá com os colegas, a gente colocou na escola porque é o grupo que a gente está ali direto, né? Meio que direto ali. Agora não, porque a gente está um pouco afastado, mas em tempos normais, que logo vai voltar tudo isso. Então, quando a gente estiver lá na escola, a gente tem que estar preocupado com o que o outro está sentindo. Então, a gente não pode magoar, tá bom? Outra frase. Colaborar na organização do espaço. O que vocês acham? Casa, escola, outro lugar, os 3, os 2, o que vocês acham? Pensem lá com a professora. Tá bom, espera um pouquinho. Vamos lá. Colaborar na organização do espaço. Na casa, na escola. Então, na casa de vocês são pequenos, mas já conseguem estar organizando ali as coisas, os brinquedos de vocês, arrumando a cama de vocês. Terminaram de tomar o café da manhã, leve lá a xícara, o copo lá para a pia, né? Tá organizando, não deixar tudo jogado. A roupa suja, tomou banho, tira a roupa suja, coloca no cesto, não vai deixar jogado no banheiro. Então, são formas de organização ali na nossa casa, assim como também na escola. Eu posso jogar papel no chão, eu posso deixar meu material jogado de qualquer jeito, eu posso quando a professora pede para guardar o material, posso deixá-la jogada, eu chego em casa, está faltando material, então eu tenho que ter essa organização. Na sala também eu posso ficar riscando parede? Não posso sujar, não posso destruir, então a gente tem que colaborar na organização do espaço, por isso que a professora trouxe casa e escola. Tranquilo? Tá, vamos para a próxima. Colocar-se no lugar do outro e ajudá-lo no que precisar. É bem parecido com a primeira frase, não é verdade? Né? O se colocar no lugar do outro, falamos bastante ali no início, e ajudar sempre no que precisar. Às vezes a gente tem algum amiguinho lá da escola que precise mais da ajuda da gente, tem alguma dificuldade maior. Por que a gente não vai ajudar? Porque a gente também precisa da ajuda dos outros, não é verdade? Então vamos ajudar esse colega sim, vamos se colocar no lugar dele, né? Ninguém aprende, por exemplo, igual todo mundo, ninguém aprende no mesmo tempo. Se o outro tem um pouco mais de dificuldade, vamos ajudar. Se a outra criança, o outro colega tem uma dificuldade de locomoção, de se movimentar de um lugar para o outro, tem alguma dificuldade, vamos ajudar, não é verdade? Então, se colocar no lugar do outro. Estamos falando da casa, da escola, em qualquer lugar na vida de vocês. Isso é uma regra para a vida inteira, gente. A gente sempre se colocar no lugar do outro. Quando vocês crescerem, estiverem trabalhando, vai ser assim no ambiente de trabalho de vocês. É uma regra assim para sempre, tá bom? Brincar e estudar em grupo
sem excluir nenhum colega. Eu posso estar num grupo ali e, eu não gosto dele, eu vou dar as costas para ele. Posso fazer isso? Não posso, gente. A gente não gostaria que fizesse isso com a gente, então a gente também não pode. Então, ali na escola, eu não posso jamais estar excluindo um colega ali do meu grupo, tá bom? Respeitar regras e horários estabelecidos. O que vocês pensam aí? Casa, escola, outro lugar, 2, apenas 3, apenas 1? O que vocês acham? Respeitar regras e horários. Aqui a professora colocou escola e outro lugar. Como a professora falou, nós temos horários, temos regras na escola e coloquei em um outro lugar também, porque, por exemplo, vamos pensar, se vocês forem no médico, vocês não têm um horário? A mamãe foi lá, marcou uma consulta, então vocês têm o dia certo de ir para essa consulta, tem o horário correto de estar lá para poder passar nesse médico. Vocês podem ir qualquer dia, qualquer horário? Não pode. Então, vocês têm que respeitar essas regras e horários estabelecidos. Eu posso chegar num consultório médico gritando, correndo, derrubando tudo, destruindo tudo? Não posso. Eu posso chegar num postinho de saúde para tomar uma vacina fazendo uma algazarra? Não posso. Então, por isso que a professora colocou aqui escola e outro lugar. Reconhecer os seus erros e pedir desculpas. Será que isso só dentro de casa? Será que isso é só na escola? Será que isso é só quando eu estou lá fora brincando com os meus amigos? Pedir desculpa e reconhecer os nossos erros. Isso é em todo lugar, na nossa casa, na nossa escola, qualquer espaço que você esteja. Você errou, vamos pedir desculpa sim, porque estamos sujeitos a errar. Ninguém é perfeito. A professora Selma está aqui dando aula para vocês, a professora Selma também não acerta tudo. A professora Selma está em constante aprendizado e está sempre aprendendo coisas novas e a professora Selma também erra. E se eu errar, eu vou pedir desculpa. Se eu ler a frase aqui errado para vocês, eu vou falar assim, me desculpe, eu li errado. Então, pedir desculpa sim, sempre que errar, né, nos nossos erros. Então, isso casa, escola, outro lugar, em qualquer ambiente para a nossa vida inteira, tá bom? Foi tranquilo aqui? Conseguiram pegar? Acertaram tudo? Ótimo, então vamos lá. Agora, lembram que vocês tinham uma atividade que a professora deu lá na aula anterior? Corre lá e pegue lá a atividade, para que a gente possa estar corrigindo essa atividade. Vamos lá. A primeira era assim: pinte de verde apenas as que contêm atitudes que devemos seguir para poder ter um bom convívio com todos. Então, vocês vão pintar de verde somente as atitudes que a gente tem que ter, aquelas atitudes corretas. Vamos para o primeiro quadradinho ali. O que está escrito ali? Vou jogar esta lata no chão, ninguém está vendo. Ninguém está vendo, vou jogar essa lata no chão. Vou jogar esse papel no chão, ninguém está vendo. O que vocês acham? Olha a segunda ali. O senhor precisa de ajuda com a sacola? Oferecendo ajuda para uma pessoa. Veja a terceira aqui. Vou correr à frente de todos e entrar gritando. Posso entrar correndo na escola, gritando, passando na frente de todo mundo? Lembra que lá na escola a gente tem uma organização, a gente faz fila, vai um atrás do outro, a gente anda devagar, porque se a gente correr, derruba todo mundo. Você acha que correr na frente de todos e sair gritando está correto isso? E a última. Bom dia, vizinha, tudo bem? Está cumprimentando uma pessoa. Vamos ver aí o que vocês pintaram de verde, o que vocês acharam aí as atitudes corretas. Isso! A segunda está certinho. Vejam ali, o senhor precisa de ajuda com a sacola? A gente está sempre disposto a oferecer ajuda para uma pessoa. Está certinho. Vejam que a professora pulou a primeira. A primeira a gente não pinta. Por que a primeira está errada? Porque eu não posso jogar as coisas no chão simplesmente porque ninguém está vendo. Eu tenho que cuidar do ambiente que eu estou, eu tenho que cuidar do meio ambiente. Eu posso andar na rua jogando as coisas no chão. Imagina se todo mundo joga as coisas no chão, como é que vai ficar a nossa cidade imunda? Aí chove, aquela sujeira vai toda para os rios, aí, nossa, vira um caos. Então não pode, tá bom? O que mais que vocês pintaram? A última? Certinho, vejam que ali, bom dia, vizinha, tudo bem? Você está
cumprimentando as pessoas. Então você tem que, questão de educação, né, crianças? A gente cumprimentar quando a gente chega, quando a gente vai embora. Questão de educação. Quando a gente levanta de manhã, na nossa casa, com os nossos pais, a gente também tem que cumprimentar os nossos pais, tem que cumprimentar ali os nossos irmãos, quem mora na nossa casa. Não é verdade? E vejam que aqui essa terceira nós não pintamos, porque a gente não pode sair correndo na frente de todo mundo, derrubando tudo e gritando. Não podemos fazer isso. Isso é falta de educação. A gente não pode. Você não faz? Isso você não faz. Você é uma pessoa educada, sabia disso. Ótimo. Vamos para a segunda. Identifique as atitudes corretas. Aqui nós vamos identificar o que está certo e o que está errado. Observem bem a imagem aqui com a professora. Estão vendo? Vejam que ali na primeira imagem a gente vê ali um jovem se levantando e oferecendo, parece ali na imagem que está oferecendo o lugar para aquela senhora se sentar. Na segunda imagem nós vemos o quê? Duas crianças brigando. Olha o rosto deles. Tá vendo ali? Brigando. Na terceira imagem o que temos ali? Uma criança ali ajudando a mãe ali a secar a louça. Na próxima imagem nós vemos aqui a criança ali guardando os brinquedos no cesto, a bicicleta ali no cantinho, está organizando os brinquedos dele. Nessa outra imagem, na penúltima imagem, a gente vê a criança chupando ali um picolé e joga a embalagem no chão. E depois, na última, a criança pedindo por favor para que pegue ali a caixa de brinquedos que está lá em cima, pedindo ali para aquela moça, provavelmente a mãe, uma irmã mais velha. Então, a gente vai identificar as atitudes corretas. O que vocês colocaram ali? A primeira? Isso, a primeira está certinha. Veja ali que o jovem está dando o lugar para a senhora se sentar. Perfeito. Depois, a terceira. A criança ali ajudando a mãe nos afazeres da casa. Falamos bastante. Não pintamos a segunda, porque ali tem uma briga, tem um conflito. Isso não pode, está errado. O que mais? Vejam aqui que a gente colocou também a criança ali organizando os brinquedos, que foi o que a professora falou para vocês bastante. Depois, a última, que está pedindo, por favor, para que pegue a caixa de brinquedos que está ali no alto. E observem que nós não pintamos, não podemos marcar essa daqui da criança que está chupando picolé. Por quê? Porque ele está jogando o papel no chão. Observem aqui que ele joga o papel para trás. Então, tá errado. Acertaram todas? Essa foi bem tranquilo, né? Bem legal. E a terceira, tenho certeza que em sua família também existem algumas regras que seus pais ensinaram para você. Então, eu quero que vocês coloquem ali pelo menos 3 regras que você precisa seguir na sua casa. Quais foram as regras que vocês colocaram? Aqui a professora trouxe algumas regras do Pedro, que o Pedro me ajudou e ele falou aqui quais são as regras. Olha o Pedro aqui, tá vendo? Tá com saudade dele? Ele fica aqui com a professora Selma. Ele colocou as regras lá na casa dele assim, ó, organizar os brinquedos. Então o Pedro falou para a professora que ele precisa organizar os brinquedos dele. Ele falou também para a professora que ele precisa realizar as tarefas da escola. O Pedro faz todas as tarefas. Você também faz? Isso! E ele disse também que uma das regras na casa é que ele não pode brigar. Então, talvez vocês não tenham colocado igualzinho, mas vocês têm as regras de vocês também. Isso, aprenderam? Conseguiram entender? Ótimo! E vamos lá para o nosso objetivo. Será que atingimos o objetivo? Que era relembrar as atitudes e regras para uma boa convivência nos grupos sociais? Relembramos essas regras, essas normas para que a gente pudesse ter um bom convívio? Relembramos, falamos tudo de novo, reforçamos tudo aquilo. Então, atingimos sim o nosso objetivo de hoje. Então, crianças, a nossa aula está chegando ao fim. Ó, o Pedro se despede de vocês. Tchau, crianças. Até a próxima aula. Se cuidem, fiquem bem e um grande beijo. Tchau. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos treinar um pouquinho as operações? Vamos fazer uma prática, né? Vamos praticar as operações. E hoje nós vamos fazer a prática da adição e da subtração. Vamos lembrar como é que a gente faz uma adição
que você já aprendeu na aula com a professora? Vamos lá? Olha aqui comigo então. Eu trouxe aqui, né, no cartaz valor do lugar, unidade, dezena e centena, dois números que vocês já conhecem. O número 24 e o número 23. Agora nós vamos somar. Quando a gente soma, a gente junta, né? Uma quantidade a outra quantidade. Então vamos lá, eu tenho 4 e quero mais 3. Como que a gente faz isso, professora? A gente pode fazer usando os dedinhos lá, nossos dedinhos. 4 nessa mão, 3 nessa outra mão. Junta tudo. Quanto deu? 4, 5, 6, 7. Muito bem. Então, 4 mais 3 é 7. Ótimo. Agora, nós vamos passar para outra ordem, que é a ordem da dezena. Nós já fizemos o cálculo na ordem da unidade. Vamos para a ordem da dezena. Eu tenho 2 dezenas mais 2 dezenas. 2 e 2. Junta 2 mais 2, dá quantas dezenas? 1, 2, 3, 4. Muito bem. 2 mais 2 é 4. Então, ali eu tenho 4 dezenas. 24 mais 23 é igual a 47. Agora é a sua vez. Você vai fazer aí na sua casa. Vai aparecer aí na telinha uma operação. Você vai copiá-la e tentar resolvê-la. Aí, daqui a pouquinho, a professora corrige com vocês. Combinado? Então, vamos lá! aí, conseguiram? Muito bem. Vamos ver agora se você acertou? Se você não acertou, não tem problema. A gente apaga e arruma. O importante é se esforçar para aprender. E é claro, em alguns momentos a gente pode errar, mas se erramos, arrumamos. Combinado? Então vamos lá? Vamos corrigir a conta? Olá, então, 45 mais 24 são 69. Muito bem. E daí, crianças, acertaram? Muito bem. Se não acertou, não tem problema. É só apagar e arrumar. E agora, vamos para a subtração. Vocês lembram o que é subtrair? Muito bem, subtrair é retirar, né? Tirar uma quantidade
e outra quantidade. E essa quantidade que eu retiro normalmente tem, né? A gente retira quantidades menores. E quando a gente não consegue retirar, a gente faz reagrupamentos. Mas hoje nós vamos fazer essa conta aqui com a professora. Bem simples, de números que vocês já conhecem. 87 menos 45. Vamos lá? Então, como que a gente faz? Vamos primeiro começar pela ordem da unidade. O número que está em cima é o número que representa o que eu tenho, né? É o minuendo. E o número que está embaixo é o que eu quero retirar, é o subtraindo. Então, agora vamos fazer isso. Começando pela unidade. Tenho 7, vou retirar 5. Como eu faço, professora? Pego o dedinho. 7, agora retira 5. Sobra quanto? Isso, muito bem. Sobram 2, então eu vou colocar o 2 aqui embaixo. Agora vamos para a dezena, né? Eu tenho 8 dezenas e quero retirar 4 dezenas. Vamos pegar os dedinhos de novo, né? Pega 8 dedinhos. Agora vamos retirar 4. 1, 2, 3, 4. Sobrou quanto? 1, 2, 3, 4. Muito bem, 8 menos 4 dezenas é igual a 4 dezenas. 87 menos 45 é igual a 42. Agora você vai fazer uma operação aí na sua casa. Vai aparecer na telinha e você vai copiar e resolver. Combinado? Daqui a pouquinho eu volto para corrigir. Crianças, conseguiram resolver? Fácil, né? Mas agora vamos corrigir com a professora. Vamos lá? Eu começo pela unidade, né? Tenho 69 para tirar 32. Começando pela ordem das unidades, vou ter 9 para retirar 2. Sobram quanto? 7. E 3 e 6 que eu tenho. Retiro 3 dezenas, vou ter 3 dezenas, 37. 69 menos 32 igual a 37. Muito bem. Se você acertou, parabéns. Se você errou e arrumou, parabéns também. Então a gente fica por aqui. Um beijinho e até a próxima.